Então, nós vamos estudar do Evangelho segundo o Espiritismo, uma lição muito importante, também uma lição que nos pede muita atenção, porque nós vamos falar sobre ressurreição e reencarnação. Então, nós vamos aprender a diferença entre ressuscitar e reencarnar, né? Então, nós pegamos nesse momento, né, para estudar e ter um melhor entendimento, porque até hoje a gente continua ainda muitas vezes equivocando, né, o que é reencarnação, o que é ressurreição, que tem diferença, né? E nos diz assim a lição: a reencarnação fazia parte dos dogmas. O que é dogmas, né? É um ponto fundamental de doutrina religiosa dos judeus, sob o nome de ressurreição. Somente os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam nela. Porque os saduceus pensavam que na morte tudo acabava, né? E eles não acreditavam na lei da ressurreição, da reencarnação. As ideias dos judeus sobre essa questão, como sobre muitas outras, não estavam claramente definidas. Então, não tinha uma definição certa, né, no ideal, nem dos judeus na época, porque só tinham noções vagas, uma leve noção, e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Então, havia uma leve, né, uma leve ideia, né, mas uma noção incompleta ainda sobre o que é reencarnação e ressurreição. Tinha uma leve só ideia, como se fazia nessa ligação com o corpo. Eles acreditavam que um homem podia reviver, sem terem uma ideia precisa da maneira porque isso se daria, e dignavam pela palavra ressurreição. Então, por não ter o conhecimento, eles acreditavam que o homem podia reviver, mas eles não tinham assim a base fundamental, né, fundada mesmo, a certeza de que seria reencarnação ou ressurreição. Então, eles levavam para o lado da ressurreição, o que o Espiritismo chama mais justamente de reencarnação. O que de reencarnação? Com efeito, a ressurreição supõe o retorno da vida do próprio cadáver, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível. Então, até a própria ciência, ela já prova que é impossível a ressurreição no próprio corpo, né? No corpo que foi sepultado. Já estão há muito tempo consumidos, né? O corpo já foi enterrado, já está consumido. Então, a própria ciência já não passa, né, para nós essa certeza de que pode ressurgir no próprio corpo sepultado. A reencarnação é a volta, olha só, a reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea. Quando reencarnamos, como estamos, né, no corpo físico, mas num outro corpo, né? A reencarnação, ela nos diz que a gente volta, mas num outro corpo, não ressurge daquele corpo sepultado, mas num outro corpo, novamente constituído, que nada tem a ver com o antigo. Não tem nada a ver a nossa reencarnação atual com o corpo que tivemos em outra reencarnação. A palavra ressurreição podia, sim, aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos demais profetas. Se, portanto, segundo sua crença, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João tinha sido visto criança, e seus pais eram conhecidos. João podia ser, pois, Elias reencarnado, mas não ressuscitado. Então, essa crença, né, de que João poderia ser Elias, mas ressuscitado reencarnado em um novo corpo, não ressuscitado.
E aí nos conta o Evangelho dizendo: E havia um homem entre os fariseus, por nome Nicodemos, senador dos judeus. Este, uma noite, veio buscar a Jesus e disse-lhe, veio de encontro a Jesus, né? Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus. Por que ninguém pode fazer estes milagres? Só Jesus, né? Que tu fazes, porque ninguém pode fazer estes milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que não pode ver o reino de Deus, senão aquele que renascer de novo. Nicodemos lhe disse, como pode um homem nascer sendo velho? Aí Nicodemos fez uma pergunta a Jesus, como pode um homem, né, nascer sendo velho? Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer outra vez? Perguntou a Jesus, né? Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Quem disse Jesus, né? Não te maravilhes de eu te dizer nascido do Espírito é Espírito. Aliás, não te maravilhes, que importa-vos nascer de novo, né? É muito simples, né? O Espírito sopra onde quer, e tu ouve a sua voz, mas não sabes de onde ele vem e nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, perguntou Nicodemos. Como se pode fazer isso? Ele perguntou a Jesus, né? Como se pode fazer isso? Respondeu Jesus. Tu és mestre em Israel e não sabes estas coisas? Em verdade te digo, que nós dissemos o que sabemos. Jesus estava dizendo para ele, que falava porque ele sabia, né? E damos testemunho do que vimos. E vós, com tudo isso, não recebeis o nosso testemunho. Ainda a gente tem dificuldade de entender, né? Se quando eu vos tenho falado das coisas terrestres, ainda assim não me credes, como creeis se eu vos falasse das coisas celestiais? Mais difícil para nós, né? E ele continua dizendo, a ideia de que João Batista era Elias e de que o profeta podia reviver na terra, encontra-se em muitas passagens dos evangelhos, notadamente nas acima produzidos, se essa crença fosse um erro. Então, ele está dizendo aqui, né, que João Batista era Elias e que ele perguntava, e como que pode os profetas reviver na terra? Voltar de novo, né? Só através da reencarnação. Então, Jesus diz para ele que essas passagens estão em todos os evangelhos. E ele diz assim, se essa crença fosse um erro, Jesus não deixaria de combatê-la, né? Como fez com tantas outras. Longe disso. Porém, ele o sancionou, Jesus confirmou, né? Com toda a sua autoridade e a transformou num princípio. A lei da reencarnação é a lei do princípio do ser. Fazendo a condição necessária quando disse, ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. E insistiu, acrescentando, não te maravilhes de eu ter dito que é necessário nascer de novo. Essas palavras, se eu não renascer da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo, sempre equivocados, né? O que Jesus falou é difícil de entender. Então, mas o texto primitivo diz simplesmente, não renascer da água e do Espírito, enquanto que em algumas traduções a expressão do Espírito foi ainda substituída pelo Espírito Santo. O que não corresponde ao mesmo pensamento.
Esse ponto capital ressalta dos primeiros comentários feitos sobre o Evangelho, assim como um dia será constatado, sem equívoco possível. Nós já estamos chegando, né? Hoje já a maioria de nós aceitamos as encarnações. E ele diz assim: para compreender o verdadeiro sentido dessas palavras, é necessário reportar a significação da palavra água, que não foi empregada no seu sentido específico. Os antigos tinham conhecimento imperfeitos sobre a ciência física e acreditavam que a terra havia saído das águas. Então, a água tem que saber a definição em que Jesus colocou ela para nós entendermos, né? E, antigamente, a dificuldade de conhecimento imperfeito, que até hoje nós lutamos para o entendimento, né? Por isso, consideravam a água como o elemento gerador absoluto. Tudo saía da água na época, né? Os pensamentos, a falta de entendimento, né? E assim que encontramos no Gênesis, o livro A Gênesis, né? O Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava sobre as águas, que as águas que firmamento, que as águas que sejam feitas no meio da água, que as águas que estão sob o céu se reúnem num só lugar e que o elemento árido apareça. Então, se achava que a água reunia e saía a terra do meio da água, ainda era produzida pela água. Veja a dificuldade, né, que temos desse entendimento, como se formou até o planeta Terra. Que as águas produziam animais viventes que nadam na água e pássaros que voam sobre a terra e debaixo do firmamento. Conforme essa crença, a água se transformará no símbolo da natureza material, como o espírito o era da natureza inteligente. Essas palavras, se o homem não renascer da água e do espírito, ou na água e no espírito, significam, pois, se o homem não renascer com o corpo e a alma, neste sentido é que foram compreendidos os princípios. Que o corpo significa água, que é matéria, né? E o espírito, que é do espírito. Essa interpretação se justifica, aliás, por essa outra palavras. O que é nascido da carne é carne. Corpo, né, nós sabemos, vem da carne. E o que é nascido do espírito é espírito. Jesus faz aqui uma distinção positiva entre o espírito e o corpo. O que é nascido da carne é carne, indica claramente que o corpo procede apenas do corpo e que o espírito é independente dele. O espírito sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. É uma passagem que se pode entender pelo Espírito de Deus, que dá a vida a quem quer, ou pela alma do homem. Nessa última acepção, a sequência, mas não sabe de onde vem nem para onde vai, significa que não se sabe o que foi nem o que será o Espírito. Nós não temos ainda essa condição, né? Se, pelo contrário, o espírito ou a alma fosse criado com o corpo, juntos, né? Com o corpo, saberíamos de onde ele vem, pois conheceríamos o seu começo. Reencarnou, né, o corpo e o espírito nasceu junto. Aí nós saberíamos de onde o espírito vem junto com o corpo, né? Em todo caso, essa passagem é a consagração do princípio da pré-existência da alma e, por conseguinte, da pluralidade das existências. Só através da reencarnação, né? Nós vamos conseguir entender que o espírito já existia, a alma já existia quando reencarnamos. Desde o tempo de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado pela força. E os que fazem violência são os que arrebatam, porque todos os profetas e a lei
até João profetizaram. E se vós o quereis bem compreender, ele mesmo é o Elias que há de vir. O que tem ouvido de ouvir, ouça. Está em Mateus capítulo 11, versículo 12 a 15. Se o princípio da reencarnação, expresso em São João, podia a rigor ser interpretado num sentido puramente místico, já não aconteceria o mesmo nessa passagem de João e Mateus. Aliás, de São Mateus, onde não há equívoco possível. Ele mesmo é Elias, que há de vir. Aqui não existe figura nem alegoria, é a realidade. Trata-se de uma afirmação positiva. Desde o tempo de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado pela força, que significam essas palavras, pois João ainda vivia no momento em que foram ditas. Jesus se explica ao dizer: E se vós o quereis bem compreender, ele mesmo é Elias, que há de vir. Ora, João, tendo sido Elias, Jesus alude ao tempo em que João vivia com o nome de Elias. Então, Jesus está, nos confirmando ao tempo que João vivia, com o nome de Elias. Até agora, o reino dos céus é tomado pela força. E outra alusão à violência da lei mosaica, é outra alusão à violência da lei mosaica, que ordenava o extermínio dos infiéis para a conquista da terra prometida. Paraíso dos hebreus, enquanto que, segundo a nova lei, o céu é ganho pela caridade e pela brandura. E na época se pensava que era pela violência, arrebatar o outro, tirar o outro do comando. Hoje não. Depois de Jesus nós conhecemos que é caridade e brandura. A seguir acrescenta: o que tem ouvido de ouvir, ouça. Essas palavras tão frequentemente repetidas por Jesus exprimem claramente que nem todos estavam em condição de compreender certas verdades. Até hoje temos grandes dificuldades, Os teus mortos viverão. Quem disse aqui é Isaías. Os teus mortos viverão. Os meus, a quem tiraram a vida, ressuscitarão. Despertai e cantai louvores, vós que habitais no pó, porque o orvalho que cai sobre vós é orvalho de luz. E arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Essa passagem de Elias é também bastante clara. Os teus mortos viverão. Se o profeta tivesse querido falar da vida espiritual, se tivesse querido dizer que os mortos não estavam mortos em espírito, teria dito: ainda vivem e não viverão. Mas aí ia ter uma dificuldade. Por quê? Do ponto de vista espiritual, essa palavra seria um contrassenso, pois implicariam na interrupção da vida da alma. No sentido de regeneração moral, seria a negação de penas eternas, pois estabelecem o princípio de que todos os mortos viverão. Aí ele faz umas perguntas aqui. Quando o homem morre uma vez e o seu corpo, separado do espírito, é consumido, em que se torna ele? Em que se torna o homem? Depois que ele morre, separa o corpo o espírito do corpo. Tendo o homem morrido uma vez, poderia ele reviver de novo? Nesta guerra em que me encontro, todos os dias de minha vida, estou esperando que cheguem a minha mutação, a minha transformação. Isso quem disse foi Job, e é da tradução que ele faz essa pergunta dentro do Evangelho. Quando um homem morre, perde toda a sua força e expira. Depois, onde está ele? Ele morreu, expirou todas as suas forças, onde está ele? Se um homem morre,
tornará a viver? Tornará a viver? Esperei todos os dias de meu combate, até que cheguei à minha transformação. Essa é a tradução de protestante, né? Dos protestantes. Quando um homem está morto, vive sempre. Findando-se os dias da minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei novamente. Então traz uma esperança. Essa é a versão da igreja grega. Aí ele diz: o princípio da pluralidade das existências está claramente expressa nessas 3 versões. Não se pode supor que Job quisesse falar da regeneração pela água do batismo, que ele certamente não conhecia. Tendo o homem morrido uma vez, poderia ele reviver de novo? A ideia de morrer uma vez e reviver implica a de morrer e reviver muitas vezes. Então, com essas palavras, ele dizia, né, que o homem pode morrer e reviver muitas vezes, não só uma vez. A versão da igreja grega é ainda mais explícita, se possível, findando-se os dias da minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei novamente. Quer dizer, eu voltarei à existência terrena. Isso é tão claro como se alguém dissesse: saio de casa, mas a ela voltarei. Olha só, né? Então, renascer, reencarnar, significa para todos nós: saí de casa, né? Mas para ela eu voltarei. Assim que deixar o corpo físico, nós voltamos. Nessa guerra em que me encontro todos os dias de minha vida, estou esperando que chegue a minha mutação, que é a transformação. Quem disse foi Job. Quer falar, Job quer falar, evidentemente, da luta que sustenta contra as misérias da vida. Ele espera a sua mutação, ou seja, ele se resigna. Na versão grega, a expressão esperarei parece antes aplicar-se à nova existência. O esperarei significa a nova existência. Voltarei numa nova existência. Findando-se os dias da minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei novamente. Job parece colocar-se após a morte no intervalo. Então ele está dizendo assim que há esse intervalo no corpo e fora do corpo, né? Se a gente voltou para a vida espiritual, ressurgiu na vida espiritual, a ela voltarei, a vida terrena. Então ele está dizendo que é um intervalo só. Estamos aqui, voltamos de novo reencarnamos de novo, né? No intervalo que separa uma existência de outra, e dizer que esperará o seu retorno. Não é, pois, duvidoso que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação fosse uma crença fundamental dos judeus. É que ela foi confirmada por Jesus e pelos profetas, de maneira formal, onde se segue que negar a ressurreição, aliás, negar a reencarnação, é renegar as palavras do Cristo. Veja bem, né? Como é importante a gente ter o conhecimento, porque negar a reencarnação é renegar as palavras do Cristo. Suas palavras um dia constituirão autoridade sobre este ponto, como sobre muitos outros, quando forem meditadas sem partidarismo. Porque a gente diz assim, na minha igreja, né? Não é assim, não aceita a reencarnação, só a ressurreição. Só que não entendemos a ressurreição e reencarnação. Qual é a diferença, né? A ressurreição, quando voltamos para a casa espiritual, a casa do Pai, e voltamos de novo, né, nesse intervalo, para o planeta Terra num corpo físico. Então, Jesus diz que um dia tudo isso será assim, aprovado, compreendido por nós. A essa autoridade de natureza religiosa virá juntar-se ao plano filosófico as suas provas que resultam da observação dos fatos.
Quando dos efeitos se quer remontar às causas, a reencarnação aparece como uma necessidade absoluta. Nós temos necessidade de reencarnar, porque precisamos, né, estar em cada reencarnação aprendendo algo. Então, é uma necessidade absoluta, uma condição inerente à humanidade, todos nós. Em uma palavra, a reencarnação é uma lei da natureza. Ela se revela pelos seus resultados, de maneira, por assim dizer, material. Aí ele nos traz um exemplo, né? Que a gente não acredita, não sabe que reencarnamos, que o espírito mora no corpo físico, né? Mas ele nos traz um exemplo aqui dizendo: ela se revela pelos seus resultados de maneira, por assim dizer, material, como o motor oculto se revela pelo movimento que produz, né? Então, nós sabemos que a matéria, sem o espírito, só temos vida orgânica, né? Sem o espírito, a matéria não pensa. Então, é como o carro. Nós sabemos que o carro tem um motor, mas a gente não vê, o motor está lá escondido, né? Mas os movimentos do carro, a gente sabe que tem algo que dá força a ele, que conduz aquele carro. É como o espírito, né? O motor que está ligado ao corpo físico. Então, veja bem. Somente ela pode dizer ao homem de onde vem e para onde vai. A reencarnação. Quando aceitamos a reencarnação, nós podemos, assim, nos esclarecer de onde viemos, para onde vai, porque se encontra na Terra. O que estamos fazendo aqui na Terra? Por que aqui estamos, né? Quando a gente sair daqui, para onde nós vamos? De onde viemos? A gente, às vezes, não se preocupa com isso, né? Então, a reencarnação nos traz, só ela pode nos dizer de onde viemos, para onde vamos, por que nos encontramos aqui na Terra. E justificar todas as anomalias e todas as injustiças aparentes da vida. Só a reencarnação. Que a gente se acha injustiçado, enfermo, a gente diz, eu não fiz nada para estar tão enfermo assim. O que eu fiz? É uma injustiça, né? Eu acho que Deus esqueceu de mim e tal. A gente só pensa assim. Mas a reencarnação, essa lei que nos traz a clareza, uma lei natural da vida, ela nos traz a clareza. Podemos entender de onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui na Terra, e nos ajudar a compreender todas as anomalias, as injustiças aparentes da vida, porque não são injustiça, né? Se nós compreendermos a reencarnação. Nós vamos entender por que sofremos, porque as coisas estão difíceis, quem é o culpado, né? E ele termina dizendo, se o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, a maior parte das máximas do Evangelho, sem esse princípio, né? A maior parte do Evangelho, dos ensinamentos, as máximas do Evangelho seriam ininteligíveis. E por isso tem dado motivo a interpretação tão contraditórias. Esse princípio, olha só o que nos traz o Evangelho. Esse princípio, que é a reencarnação, é a chave que deve restituir-lhe o verdadeiro sentido, o sentido da vida. Ele nos encerra com esses ensinamentos grandiosos. Vamos estudar para que a gente possa, compreender as dificuldades que passamos, o que devemos fazer. Dá tempo de ler uma leitura do Evangelho? Pode ler? Então, vamos ler uma leitura do Evangelho, esse do segundo Espiritismo, esse aqui de Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida, a 108, Reencarnações. Nos diz Jesus, portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corte-o e atire-o para longe de ti. Melhor é entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo 2 mãos, 2 pés, serem lançados no fogo eterno.
Aí ele nos diz da dificuldade, né? Até que a gente estudou no Evangelho do entendimento. De há muito vem essa dificuldade da gente entender o que é reencarnação, aceitar depois que a gente estuda. Ah, mas não é possível, mas é verdade. A reencarnação nos explica tudo. Aí Emmanuel nos diz aqui: unicamente a reencarnação esclarece a questão do ser, do sofrimento e do destino. Em muitas ocasiões falou-nos Jesus de seus belos e sábios princípios. Essa passagem de Mateus é sumamente expressiva e é indispensável considerar que o Mestre se dirigia a uma sociedade, olha só, na época que Jesus nos ensinou no Evangelho segundo o Espiritismo, era uma sociedade estagnada, quase morta. No concerto de lições divinas, que recebe o cristão, a rigor apenas conhece de fato um gênero de morte. A que sobrevém a consciência culpada pelo desvio da lei. Essa é a verdadeira morte. Quando a gente se dá conta que erramos, a gente passa pela dor moral, né? Então essa é a morte que nos leva a sofrimentos. E os contemporâneos do Cristo, na maioria, eram criaturas sem atividades espirituais, edificante de alma endurecida e coração paralítico. A expressão melhor te é entrar na vida representa solução fundamental. Acaso não eram os ouvintes pessoas humanas? Referia-se, porém, o Salvador, aliás, o Senhor, à existência contínua, à vida de sempre, né, como nos ensinou a lição. A vida de sempre, dentro da qual todo espírito despertará para a sua gloriosa destinação e eternidade. Na elevada simbologia de suas palavras, representa-nos Jesus o motivo determinante dos renascimentos dolorosos, porque a gente, né, reencarna aqui muitas vezes com tanta dificuldade, em que observamos aleijados, cegos, paralíticos de berço, que pedem semelhantes provas como período de refazimento e regeneração, indispensável à felicidade por vindoura. Quando a imagem do fogo eterno inserta nas letras evangélicas, é recurso muito adequado à lição, porque enquanto não se dispuser, olha só, enquanto nós estivermos com esse pensamento, né, com essa imagem na nossa mente do fogo eterno, não nos dispusermos a criatura a viver com o Cristo, será impedida a fazê-lo por 1000 meios diferentes. Se a rebeldia perdurar por infinidade de séculos, os processos purificadores permanecerão igualmente como o fogo material que existirá na Terra enquanto seu concurso perdurar no tempo, como utilidade indispensável à vida física. Veja bem, se continuarmos rebeldes, sem aceitação, que o sofrimento é criação nossa, que as dificuldades foi nós quem criamos, não acreditarmos na reencarnação, que nós, em outras vezes que estivemos no corpo físico, aqui na Terra mesmo, ou em outros planetas, nós criamos toda a dor. Nós somos o responsável agora para modificar. E Jesus disse, se perdurar a nossa rebeldia, né, passará por séculos o processo de purificação nosso. E será como fogo material, né, que existirá na Terra enquanto seu concurso perdurar no tempo. Enquanto a gente não se dispor a viver com o Cristo, a gente não entende perfeitamente o Evangelho e não vive essas lições, que vai nos trazer paz e tranquilidade, né? Porque vamos passar a compreender da onde viemos, para onde vamos, o que temos que fazer para chegarmos à vida espiritual, ressurgir na vida espiritual, melhores, para preparar para voltar de novo aqui na escola, planeta Terra. Então vamos agradecer a Jesus por esse encontro, por esses entendimentos que muitas vezes ainda temos grandes dificuldades de aceitação e vivência do Evangelho. Fechemos os nossos olhos, conversemos com Jesus,
falando com a nossa alma, com o nosso espírito, sempre agradecidos a Deus, porque já temos em nossa consciência esse orvalho de luz, que de gota em gota, que de momento a momento vem nos fortalecer e iluminar a nossa consciência, para que nunca, Jesus, sejamos ingratos contigo, com Deus, o nosso Pai, e com os nossos benfeitores. Sempre agradecer, porque estás conosco e nos fortalece o ânimo e a coragem, hoje conscientes que somos da nossa responsabilidade de vivermos aqui na terra, expressando, sentindo, pensando e trabalhando através das nossas ações o que aprendemos contigo, porque só o amor e a brandura conquistará, como nos disseste, Jesus, o bem maior, a paz e o equilíbrio. Fica conosco, ajude-nos a estar contigo sempre, que assim seja.